Olá, gente! Oi, gente! Olá, tudo bom? Estamos no nosso 10º vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda. Estou aqui com a Micaela, com a Pietra, na série do Id Kids. Nós estamos fazendo a leitura semanal do nosso livrinho aqui, ó. Orações em Família. A Bíblia é nossa melhor amiga. Isso aí. E hoje a gente vai começar a 10ª lição. Vamos começar primeiro com o versículo da semana para ser memorizado. Você que vai ler? Sim. Palavras do Senhor Jesus. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14:15. É Deus que está falando isso. Jesus, palavras de Jesus. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14:15. E como vocês já viram, o tema da aula de hoje é as 10 regras importantes. Mas antes, a gente tem que dar uma recapitulada, porque na semana passada a gente viu como Deus capacitou Moisés. E Moisés vai até o faraó, junto com seu irmão Arão, para cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele, que era libertar o povo. E o faraó, como a gente conhece a história, fica com o coração o quê? Muito duro. Não vou deixar vocês saírem, não vou deixar. E aí Deus faz o quê? Envia o quê? 10 pragas. E a gente vai só citar as 10 pragas para não ficar assim perdido no contexto da história. Vocês lembram? Qual foi a primeira praga? Ele vai e fere a água e as águas do rio Nilo ficam cobertas de sangue. As águas viram sangue, morre tudo, fica um fedor horrível, os peixes morrem tudo. Aí o faraó deixa o povo sair? Não. Ele fala assim, tá bom, eu deixo eles sair, mas primeiro tira esse negócio do meu rio. Aí no dia seguinte, Moisés vai lá pedir a ele de novo e ele diz, mudei de ideia. Exatamente. E a segunda praga, o que Deus manda? Rãs. As rãs saem de tudo que é lugar, entra na sua cama, imagina rã pulando. Eu ia gostar, gosto de pegar sapinho no condomínio. Uma aqui e outra ali, né? Mas você imagina a sua cama coberta de rã, o campo coberto de rãs, rãs invadindo a cozinha, invadindo a comida. E a terceira, mandou o quê, ó? Piolho. Ai, piolho. só fala dessa palavra que minha cabeça começa a coçar. Quem já pegou piolho aí? Eu. Ai, Jesus, horrível. Eu também já peguei, né? Graças a Deus, a gente resolveu o nosso problema. Agora você imagina o Egito todo se coçando com piolho. É uma praga, né? Que começa a me coçar inteiro, nem a cabeça. A quarta praga, pra mim, é a pior das pragas, que eu sempre falo, isso é a praga enviada de Deus. É a mosca. A invasão de moscas também, não deixando nada de fazer nada. Sai mosca, sai. Se uma já perturba, imagina várias. Imagina um mosquito assim. Ele pica aqui, toda hora, em toda a sua casa. Incomoda muito, não é? Muito. Se não consigo dormir com um mosquito no meu ouvido, imagina 100. Imagina um enxame de moscas também. A quinta praga foi peste nos animais. Os animais todos morreu. Só que morreram todos os animais apenas dos egípcios. Do povo hebreu não morreu nenhum. Legal. A sexta praga, os homens ficaram cobertos de úlceras, de feridas no corpo todo. Olha as imagens aqui. Peraí, deixa eu ver. Mostra aí na sua Bíblia em gibi. Tá aqui, mais na frente. É dela? Essa daqui? Não, deixa eu ver dela, né? A cara deles. Eles aterrorizados com as suas úlceras, sofrendo. Cadê mesmo assim, o faraó não deixou o povo ir. A sétima praga veio uma saraivada de pedras, de chuva. Muita chuva de pedra. Destruiu toda a plantação dos egípcios, mas também a dos hebreus não aconteceu nada lá na terra de Gozem. E a oitava praga, Deus enviou também um enxame de gafanhotos que terminaram de comer tudo que ainda tinha sobrado de plantação. Mais uma vez, o faraó endureceu o coração e não deixou ir. E a nona praga foi uma treva no todo o Egito. Via só trevas. Faraó, coração duro. E aí vem a praga derradeira, a 10ª praga, que é a mais terrível de todas, que foi a morte dos primogênitos. Ou seja, todo primeiro filho seria
atingido pelo anjo da Deixa eu morte. ver se eu acho daqui. E ali começa o que Deus instituiu para o povo como a Páscoa. Você lembra que foi ali? O que eles fazem? Manda selecionar no 10º dia um cordeiro, no 14º sacrificar aquele cordeiro, pegar o sangue, passar no umbral da porta. Olha o anjo da morte daqui. O povo de Israel não foi atingido porque eles obedeceram, passaram o sangue do cordeiro no umbral da porta, que aponta para quem? Quem que fez isso? Morreu e com sangue protegeu um povo? Jesus. Aquele cordeiro estava simbolizando o sacrifício futuro de Jesus, nosso verdadeiro cordeiro pascal. E aí, como o faraó realmente não obedeceu, houve aquela mortandade terrível de todos os primogênitos, inclusive os animais, sabia? Os animais também morreram, os primogênitos. Eu não sabia. Sim. E muito choro na terra do Egito. E, enfim, o faraó decide libertar o povo. Ele falou, aí, tira logo, leva tudo que você quiser. Foi instituída a Páscoa, o povo saiu e foram ao deserto finalmente adorar a Deus, quando tem aquela passagem que eles se encontram diante do mar, também bem conhecida. O faraó fala, mudei de ideia, vou lá atrás deles. Envia os carros, né? E caminhões. Caminhões não tinha naquela época. Carroças, falei errado. E aí encurrala o povo desesperado, mas Deus faz o quê? Através de Moisés, abre o mar. Aí o povo uma coisa, passa. Imagina. Aí depois que todo mundo passou, todas as pessoas passaram, quando os egípcios estão passando, eles fecham o mar. E morre todo o exército Tadinho do faraó. dos cavalos, né? Ficou com pena dos animais, né? Ok, sim. Deus criou os animais. Mas você imagina que nos filmes mais de efeitos especiais, você consegue imaginar essa cena? Consigo. É incrível, né? E aí a gente chega na nossa lição, que é a continuidade disso, quando, enfim, Deus vai separar aquele povo e vai dar regras para o povo. Então a gente fez essa pequena introdução só para a gente contextualizar em que momento a gente está nesse livro, gente, nessa Bíblia, né? Não, o livro. O livro que conta as histórias da Bíblia não tem todas, né? Não tem todas as histórias. Não dá, até porque, olha, ele é bem fininho. Mas vamos lá. E ele não tem as 10 pragas do Egito. Aí a gente teve que colocar, senão ia ficar sem, e vocês não iam aprender. Vamos lá então. Muitas vezes chamamos Deus de Pai porque Ele é o grande Pai de todos nós. Como todo bom pai, Ele criou regras para os seus filhos. Essas regras ajudam as pessoas a ficarem longe de problemas. Aqui em casa tem regras, não tem? Sim. Quais são as regras? Obedecer pai e mãe, não mentir e... São 3 regras. Esqueci a terceira. Sem desobedecer, sem mentira e respeitar o pai e a mãe. Respeitar o pai e mãe. Isso aí, são as 3 regras aqui. Simples, só 3 regras para você cumprir, né? Se você cumprindo essas 3, não vai entrar em problemas. E assim como está aqui, ó, as regras ajudam as pessoas a ficarem longe de problemas. Há muito tempo, Deus escolheu Moisés para ser um grande líder. Deus deu 2 tábuas de pedra para Moisés em que havia escrito as regras que todos nós deveríamos seguir. A Bíblia chama essas regras de os 10 mandamentos. O mandamento número 1 é sempre colocar Deus em primeiro lugar, antes de esporte, televisão, videogame e tudo mais. O segundo mandamento é adorar apenas a Deus. Jamais devemos amar algo ou alguém com tanta força a ponto de ser mais importante do que o Criador. O terceiro mandamento é sempre que disser o nome de Deus ou falar sobre ele, faça-o com grande respeito. Então preste atenção de como fala o nome do Senhor. O quarto mandamento é guardar o sábado para louvar e honrar o Senhor. O quinto, respeite seus pais. Sexto, não machuque ninguém. O sétimo mandamento é para pessoas casadas. Sejam fiéis uns aos outros. Oitavo, não roube. Nono, não minta. E o 10º, não deseje o que é dos outros. Deus nos deu essas regras porque Ele nos ama. Seguir essas regras mostra para o Criador que o amamos. Ou seja, a gente retribui o amor de Deus obedecendo a Ele. Está escrito que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Ou seja,
como a gente teme ao Senhor, a gente mostra que tem sabedoria. Porque se a gente desobedece esses mandamentos, vamos estar desagradando ao nosso Pai Criador. Lembra que a gente falou dos 2 guarda-chuvas? Tem um guarda-chuva de bênção e um guarda-chuva de maldição. Debaixo de qual que você quer estar? Que benção. O da bênção. Então Deus coloca as 2 coisas, a obediência e a desobediência. E é a gente que escolhe. Seguir essas regras mostra para o Criador que o amamos. Mas ninguém consegue obedecer a todas as regras o tempo todo. É por isso que ninguém além de Deus é perfeito. Somos todos pecadores. Lembra que a gente já aprendeu esse versículo? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso aí. E quem veio restituir a perfeição foi Jesus. Através de Jesus, nossos pecados são limpos e nós nos tornamos justos, justificados diante de Deus. Seu dever é amar o Senhor com todo o coração, toda a alma e a mente, fazendo o melhor que puder para obedecer aos mandamentos. Então a gente vai se esforçar sempre para fazer o melhor, tá? Quando você coloca Deus em primeiro lugar, acaba fazendo o que é certo. Porém, às vezes, você vai se atrapalhar. Quando isso acontecer, ore a Deus e conte tudo para Ele. Ele vai perdoar você, porque Jesus pagou por nossos pecados na cruz. Você lembra que quando você briga, às vezes, com a sua irmã, a gente faz oração? Quando vocês brigam, né? E pede para Deus limpar o coração de vocês, para vocês não repetirem mais o erro. Lembra? Ajudar a não mentir mais, ajudar a obedecer mais. Lembra? E é assim que a gente faz. Quando a gente erra, a gente tem a consciência do nosso erro, se arrepende e pede para Jesus limpar o nosso coração. Ok? Aham. Agora vamos. Então vamos conversar agora. Por que você acha que é bom ter regras? Porque senão ia ter um caos. Tipo, a pessoa tá avançando no sinal na hora que a pessoa, tipo, as pessoas que não estão com carro, elas estão atravessando. E se não tivesse as regras, a pessoa ia sair atropelando. Cada um ia fazer o que quisesse, né? Sim. Isso. Como um bom exemplo é o trânsito, é verdade. Se não tivesse, por exemplo, regras no trânsito, cada um ia fazer o que quisesse e iam ter muitos acidentes, né? Sim, iam poder matar pessoas, atropelar. Então as regras têm uma função boa de colocar as coisas em ordem, né? Organizar. É uma boa resposta. E como a gente já viu, Deus, como um pai amoroso, ele coloca regras pra gente não fazer bobagem, não é? Sim. Que o ser humano é mestre em fazer bobagem, não é verdade? Qual mandamento você acha mais difícil seguir? Qual mandamento mais difícil seguir? Também. Eu acho que é o primeiro. Qual é o primeiro mesmo? Que é justamente colocar Deus em primeiro lugar. Porque às vezes... Eu acho que todos. Todos são difíceis. Todos? É, porque às vezes a gente acaba errando bem feio nisso, né? Priorizando outras coisas e colocando Deus em segundo lugar na nossa vida. E você vê que Deus coloca isso como o primeiro mandamento. O resto vem em consequência. Esse justamente. daqui não tá na Bíblia, não machuque ninguém. A gente vai ler na Bíblia para você ver como é que tá escrito lá certinho. Isso aqui é um resumo de uma forma para criança, né? Tá. Então, como eu falei, eu acho que o primeiro mandamento muitas vezes se torna o mais difícil de obedecer, porque a gente acaba colocando outras coisas em prioridade do que Deus. Ah, dessa maneira sim, mas Então, essa é a melhor mas é o coisa primeiro, da é vida. amar a Deus. Você consegue imaginar amar a Deus Tipo, acima de todas as coisas. Você deve amar a Deus acima de amar, acima de amar sua irmã. Entendeu? São coisas difícil. que... É difícil, Um exemplo, justamente. a gente não conhece ele de visualizar. Mas por isso que você tem que ter um relacionamento com Deus. Porque exemplo, mãe. Calma, só um minuto. Porque você não conhece de ver, mas você pode ter um relacionamento em vida de oração, conhecendo ele através da leitura da palavra. E aí você vai entender como é que Deus é, o caráter de Deus, como ele pensa, como ele age, como ele te ama. Não existe ninguém que ame você mais do que o próprio Criador. Entendeu? Mas é difícil. É difícil. Para mim, esse é o mandamento mais difícil. Fala. Agora pode falar. Como? Essa coisa mais linda da minha vida. Não, é a melhor coisa da minha vida. Não pode. Não pode fazer, porque Deus fica triste. Se você colocar ainda mais uma coisa material na frente de Deus, Deus fica muito triste, né? Muito. Muito triste, tá certo.
E aí, como proposta de diversão em família, tem aqui no livro a ideia de fazer um cartaz listando os 10 mandamentos, enfeitando com desenhos bem bonitos, coisas que vocês adoram fazer, né? E enquanto trabalham em família, conversar o que significa cada mandamento. Depois, a proposta é colocar o cartaz num lugar bem visível da casa, como na cozinha, ou de repente na porta do banheiro. Né? Toda vez que você for entrar no banheiro, vai ter lá os 10 mandamentos para você ler. Para você memorizar, porque esse é o desafio semanal. Mas antes do desafio semanal, a gente vai ler. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. É curioso a gente fazer uma observação aqui, porque o sábado, o dia do descanso, aponta, você sabe para quê? Para o milênio, para o reino milenar, quando Jesus voltar na Terra e estabelecer o milênio, o reino dele na Terra. O sábado, por isso que manda santificar o sábado e guardar o sábado, porque está apontando para o milênio do reino de Deus. Então vamos lá, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aquele que estava escrito no livro era não briguem com ninguém, é um não matarás. Só que para a criança eles botaram não machuque ninguém, como 6º mandamento. Entendido? Estava numa versão mais amena para as crianças. Versículo 13, que é o 6º mandamento. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Ou seja, não ter desejo de possuir aquilo que é do próximo. Isso é um pecado. E Deus pede para não fazer. Então vamos lá. Como desafio semanal, antes que a Pietra durma. Que nem na live passada. Não foi na passada. Não. Foi na de José, né? É, que a gente está gravando tarde hoje. Mas... é tudo muito só. Isso, mas a gente vai honrar nosso compromisso. Vamos lá. Então, vamos lá. Domingo. Esperar ela terminar de bocejar. Desculpa por a gente faltar na sexta, porque eu estava com visita. A gente não gravou na sexta nem no sábado, porque estávamos com compromissos. Mas hoje, domingo, estamos gravando bem tarde. Então, vamos lá. Como desafio semanal, então, vai ser dividido em 2 partes. A primeira parte é que todos os membros da família memorizem os 10 mandamentos. Por isso, a gente vai ter que fazer aquele cartaz, colar lá na porta do banheiro e da cozinha. Tá? Mas a cozinha não tem porta. A gente cola na porta da geladeira. Uma boa ideia, colar na porta da geladeira, que é o lugar que toda hora você vai lá. Dá uma... rebolar o queixo. Meu avô fala. A segunda parte é mostrar amor a Deus ao tentar obedecer todos os mandamentos ao longo da semana. Vocês acham que vão conseguir obedecer todos os mandamentos ao longo da semana? Vai ser difícil um dos mandamentos. Mas é um desafio. O desafio decorar e obedecer.
Tá, eu tenho um mandamento que vai ser bem difícil obedecer. Qual? Obedecer pai e mãe. Ai, meu Deus, mas esse tem uma promessa. Que seus dias sejam prolongados na terra. Você viver bastante. Como assim? Acabei de ler. Não, eu ouvi, mas não entendi. Então, para que se prolonguem seus dias na terra, para que Como você assim? viva muitos dias na terra. É um mandamento com uma promessa. Você Ok. honra pai e mãe e seus dias se prolongam. Então vamos lá. Ih, todo mundo bocejando. Quando Passou você já- de uma para outra, É, né? passou da Pietra pra mim, depois de mim pra Pietra, depois vai passar pra mamãe. Veja se podem fazer isso, de obedecer, tentar obedecer todos os mandamentos durante a semana. Alguém da sua família consegue passar uma semana sem descumprir nenhuma ordem do Criador? Veremos na semana que vem, a gente diz. Conversem sobre as regras. Os pais criam regras porque amam seus filhos? Você acha? Claro Sim, que sim. sim. E por que às vezes é difícil segui-las? Porque ó, a natureza humana gritando aqui ó, dentro da gente, A né? vozinha, A vozinha, vai lá. É que a gente Mente. desobedece. É, bate na sua irmã. Pega a coisa dela sem ela pedir. Usa o brinco dela. E no final da semana vamos terminar agradecendo a Deus por nos dar regras, como Pai amoroso. E lembrando-se de dizer a Ele que vocês o amam. Ok? Então esse foi o vídeo de hoje. Nossa lição, 10ª lição. Uau, dessa vez foi Bem rápido para dar tempo de todo mundo correr para ir decorar. Ler o versículo, o Êxodo e decorar. Tá bom, a meta pra semana de que vem. like, a meta de like de hoje vai ser 500 likes. Não, muito pouco, 500. Hum. 300 mil likes. Que tal 144 mil? Por que 144 Porque é mil? um número da Bíblia. Sério? É, 144? 144 mil. Tá aí, meta de likes. 144 Não, mil. Vai ser... Sim, eu vou te explicar depois. Na próxima lição a gente pode falar sobre isso. Tá bom? Eu queria que fosse 122 que eu Bolsonaro. Tchau, gente. Ó, essa daí tá doida pra ir dormir, pro descanso do sábado.